Sejam muito bem-vindas, antes de mais nada. Eu sou Tainá Tardivo, sou mentora de terapeutas e sou terapeuta há mais de 7 anos, trabalhando como terapeuta integrativa, ajudando os terapeutas a conseguirem melhorar, desempenhar. E hoje você vai aprender alguns passos e eu vou te mostrar que é possível você conseguir uma transição de carreira segura para que você possa viver exclusivamente de terapia. E quando você fecha o seu computador e você tem mesmo que uma jornada exaustiva, que você sente que você não tem tempo para nada, o seu trabalho atual, e você desliga o computador e a sua cabeça explodindo de cansaço, logo em seguida você tem que ligar a câmera, colocar um sorriso no rosto, atender seu paciente e você ter que, às vezes, até ser uma pessoa que você não é. Então, fica até o final dessa live que eu tenho certeza que vai ser incrível para você. Nesse perfil aqui, eu ajudo terapeutas a terem sucesso com propósito. Fica aqui que você vai entender que é possível sim você realmente viver daquilo que enche a sua alma de propósito. Quem aí está se sentindo cansada da rotina como profissional, mãe, esposa, chega de estar sobrecarregada, mulher, que não nutre o seu coração de verdade, que você está alinhada com o seu propósito. Essa finalidade que a gente está fazendo aqui hoje é para você entender com propósito. Saia dessa vida sem brilho, dessa vida sem tempo para você se cuidar, sem tempo para você cuidar da sua família. A vida ela passa muito rápido para que a gente consiga perder o tempo que a gente tem de qualidade com a nossa família, com nós mesmos, com as pessoas que a gente ama de verdade. E o chamado para vocês é agora, nesse dia de hoje, é você devolver, é a gente conseguir devolver, eu conseguir devolver para você a paz que você tanto precisa e o tempo que está sendo tirado de você. E que às vezes a gente nem percebe. O tempo só vai passando, a gente nem percebe de fato, né? E eu vou te mostrar de verdade, de fato, que é possível você sair de uma rotina, né, corrida e que é possível você viver uma vida muito mais leve, que financeiramente te ajude a devolver essa paz, essa tranquilidade e que você tanto quer e que você precisa. E é possível você sair de tudo isso, começar a viver de fato uma vida mais leve, uma vida onde você prospere financeiramente, daquilo que você vai destinado a fazer, daquilo que enche e preenche o seu coração, a sua alma, o seu espírito. Porque ser terapeuta é isso, né? Não é só a gente estudar, é realmente a gente de fato viver isso. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, como que ficou a minha agenda e o meu faturamento após eu estar agora trabalhando como uma terapeuta de sucesso. Vamos lá para esse bom, tá? Para quando eu estava começando e para agora. Vamos lá. Uma agenda fechada, 100% fechada, onde isso foi agora, tá, gente? Dia 19 de julho, vou mostrar só um feedback ali para vocês. Então eu tenho cursos, né? Fora os cursos ali, os cursos eu já nem contabilizo aqui no meu aplicativo, que é a minha agenda. Eu faço tudo por lá. É, eu faço os meus faturamentos, os meus gastos, os meus lucros, meus fechamentos de agenda e até o movimento para responder de forma automática as pessoas. Enfim, tudo eu faço por esse aplicativo. Então, as minhas reuniões, os meus cursos, que eles têm um prazo ali de finais de semana. Então, se você for observar, a minha agenda ela está praticamente cheia. Eu não tinha, até hoje, né? Depois de 7 anos, eu tenho essa constância de conseguir viver 100% trabalhando como terapeuta. Então, não foi uma coisa que eu estruturei sozinha, foi uma coisa que eu fui me desenvolvendo aos pouquinhos. E depois disso, se você for olhar ali o meu lucro de faturamento hoje, sem falar dos meus cursos, sem falar das palestras que eu dou, sem falar das minhas mentorias, o meu lucro relacionado a os meus atendimentos é 8.329. Então, eu tenho um faturamento líquido. Esse é o faturamento que hoje eu vivo da minha agenda. Uma agenda fechada, estruturada, equilibrada e lembrando, eu não atendo por um valor mínimo. Eu faço o meu valor, eu faço o meu horário,
Eu tenho mais tempo de qualidade com a minha família, comigo mesma, com o que eu quero, com o que eu gosto de fazer. E o meu lucro de faturamento, ele tá cada vez maior, tá? Então, como eu falei, esse lucro é voltado para os meus atendimentos. Então, se você, terapeuta, quer realmente, de fato, viver olhando para esse tipo de agenda fechada do mês inteiro, já com uma previsibilidade, porque todas essas pessoas que estão aqui, gente, não são pessoas avulsas, tá? São pessoas que eu faço pacote mensal. Todos os meses, essas pessoas que estão aqui nessa lista, elas vêm. Todos os meses, sem falta. E são pessoas que eu funilei. Eu consegui funilar todas essas pessoas para que hoje elas consigam vir até mim, me indicar, trazer propósito e clareza para mim, tá? E esse é o meu faturamento. Então, enquanto algumas terapeutas estão perdendo o seu tempo, eu sei que é triste a gente falar isso, mas enquanto algumas terapeutas estão perdendo o seu tempo, tentando de fato viver ali alinhada mais com o seu propósito e não estão conseguindo enxergar um propósito nisso, eu tô aqui fazendo meu faturamento e minha agenda. E eu quero que você se especialize nisso. E eu quero que você, no que você ama de fato, no curso que você ama de fato, e você lembre dessa agenda. Até se você quiser tirar print dessa agenda, desse faturamento, você vai tirar, você vai colocar na tela do seu computador. Para você se lembrar que hoje sou eu, mas amanhã vai ser você. E eu confio, assim, de olhos fechados, que eu sei que amanhã vai ser você. Amanhã é você que vai estar com seu faturamento. Amanhã é você que vai estar com uma agenda 100% fechada. Eu confio nisso. E hoje eu vou ensinar para vocês os 3 segredos para vocês se tornarem uma terapeuta mais alinhada com o sucesso. Vamos lá? O primeiro segredo que eu quero falar pra vocês, existem 3 segredos que eu quero comentar com vocês hoje, tá? Então, depois de contar um pouquinho sobre a minha história, de como que começou, tudo que eu passei, e agora vocês saberem, né, chegando até onde eu estou atualmente, com o meu faturamento, com toda a minha estrutura, com toda a minha clareza, né? Eu vou passar tudo que eu aprendi no meio de todo esse processo de 7 anos, esses 3 segredos pra vocês, que infelizmente, nos nossos cursos, em tudo que a gente trabalha, ninguém nos conta isso, que deveria ser básico. Nem na faculdade. Eu fiz uma faculdade como terapeuta integrativa e eles não me ensinaram isso. Eu precisei me desenvolver sozinha. Eu fiz curso, eu fiz técnico, eu fiz tudo que vocês podem imaginar, gente. Eu nunca aprendi isso. Isso que eu aprendo e que eu vou dizer pra vocês hoje. Eu nunca aprendi isso. Então vocês podem ter certeza que tudo que eu tô falando pra vocês é com muita exclusividade. Tanto que vocês podem jogar nas redes sociais, na internet. Eu não vejo isso, que é uma coisa muito principal. Do jeito que as pessoas falam, pode ter algumas formas diferentes, mas isso que eu vou falar pra vocês, isso realmente é exclusivo, é só pra quem realmente tá aqui hoje nessa live que vai entender, tá? É, e a gente tem que entender o que que vai separar você como uma terapeuta próspera para apenas uma terapeuta que tá vivendo nesse looping ali, tentando batalhar, tentando conquistar um tempo e uma qualidade de vida pra ela. E ela não vai conseguir porque ela não tá com esses pilares, tá? E aí, meninas, vocês são assim também? Como que vocês se sentem? Vocês sentem que vocês passaram pela mesma trajetória? Que vocês se sentem do mesmo jeito que eu me sentia? Que vocês estão fazendo uma transição de carreira desse mesmo jeito, passando pelas mesmas dificuldades? E hoje você tá nesse movimento de transição de carreira? Bom, antes de mais nada, então vamos contar os 3 segredos principais que é o fato de vocês estarem aqui hoje para vocês se transformarem em uma terapeuta de sucesso. Então vamos lá. Primeiro segredo, né, como você fortalecer a sua mentalidade, né? Como você fortalecer a sua mentalidade é uma forma muito ampla, então eu vou enxugar isso para vocês. A primeira coisa é você se conectar com o seu propósito de verdade, né? Você não acredita no seu valor de verdade. Se você não acreditar no seu valor de verdade, você não vai conseguir mostrar isso para outra pessoa. E o que acontece na prática de fato, né? Você, por exemplo, dá desconto antes de o paciente pedir. Você não consegue de fato falar realmente, né? A pessoa fala assim para você, por exemplo, é,
Olha, eu gostei muito do seu trabalho. Quanto que é o valor que você cobra? Você gagueja, você não consegue falar, você tem medo. As pessoas pedem desconto, você não tem problema. Ou no fundo você acha que você é muito cara. Às vezes a pessoa vai fazer, você sabe o custo que foi os seus trabalhos. Você sabe o custo que é o seu tempo. Você sabe o custo que foi para você fazer esse curso. Mas mesmo assim, na sua mentalidade, você acha, não, é muito caro. Eu não posso cobrar esse valor. Se eu cobrar isso aqui, a pessoa vai embora. Ele não vai. Então a gente, ainda assim, mesmo sendo terapeuta, mesmo estudando sobre isso, a gente acha que a gente, por estar ajudando alguma pessoa, a gente precisa minimizar o que a gente está fazendo aqui. Cobrar barato, só porque a gente está ajudando as outras pessoas, mas você não está fazendo isso, você não está cobrando pelo a sua técnica, você está cobrando pelo seu tempo. Você está cobrando por todos os estudos que você teve até esse momento. É por isso que você está cobrando. Não é pela técnica. A técnica qualquer pessoa faz. Mas a forma como você faz, a forma como você trabalhou com ele e o que você está desenvolvendo com ele é só você que pode oferecer. Então você tem que criar essa percepção para ele. Entende? E o paciente, ele percebe isso, ele percebe quando você gagueja, ele percebe que tem alguma coisa errada, ele percebe tudo isso. Ele percebe que não existe confiança, que nem você mesma às vezes consegue entregar isso no seu trabalho. E ele fala, não sei se eu quero continuar aqui. Então, essa é a forma, o primeiro segredo é você realmente, de fato, fortalecer a sua mente. Porque não adianta, por exemplo, você fechar uma agenda inteira se você não consegue mesmo cobrar um valor ali. Você mesmo, você vai lá e faz vários patrocínios, mas você mesmo não consegue colocar essa presença, essa força, esse movimento de é esse valor. Ah, mas eu quero desconto. É esse valor. Ah, mas então eu vou embora. Ok, tudo bem. Esse é meu valor e não é inegociável, certo? Porque o que vai acontecer? No final, você vai trabalhar muito, você vai ganhar pouco, vai se sentir totalmente cansado. É isso que você quer, terapeuta? Eu tenho certeza que não, né? E você acha que é falta de paciente, mas mesmo que você tivesse pacientes, mesmo que você tivesse uma agenda lotada, que eu tava minha ali, o que ia adiantar? Se você não consegue, mesmo assim, você pensa, ah, não, mas eu vou fazer um faturamento, vou conseguir, vai dar certo. Não vai, sabe por que não vai? Porque sua mente ela ainda continua descalça. Ela continua com o mesmo pensamento antigo de que você precisa fazer mais curso, você precisa se desenvolver mais, você precisa fazer mil outras coisas, quando na verdade não. Eu mostrei ali na prática para vocês que eu não precisei de mais técnicas, de mais práticas para conseguir me desenvolver. E quando eu foquei nisso, meu faturamento era extremamente baixo. Então, esse é o primeiro segredo, fortaleça a sua cabeça. Porque a consequência que vai acontecer é você trabalhar muito mais e você não vai conseguir fazer um faturamento do jeito que você queria, não vai fechar o caixa, porque você não vai conseguir se desenvolver. Você parece que você tem um teto ali, terapeuta, e que você não consegue superar esse teto. E eu sei que a gente pode falar que tem muitos outros problemas, às vezes está enraizado em você, às vezes você tem medo de se comunicar, às vezes você não consegue expressar o que você está sentindo, às vezes você ainda não, por ser nova, às vezes, no seu trabalho, você ainda não sabe como pegar o entendimento sobre a técnica que você está fazendo. E é normal, mas aprendi, errei e agora eu desenvolvo, certo? E o problema é a forma como você está mostrando esse real valor, né? O segredo, de fato, antes de você convencer qualquer paciente, é você realmente confiar que o seu trabalho está dando certo. Lembra, o que você está fazendo agora é mostrar o que você está fazendo para ele. E essa que é a transformação que você tem a capacidade de gerar para a pessoa. Entende? Você tem que acreditar no seu propósito de verdade, né? Acreditar no produto que você está vendendo, né? A gente vai agora para o nosso segundo segredo. Como fidelizar os seus pacientes? Essa é uma coisa muito complicada, porque assim, eu vejo que tem muitas pessoas, tem muitas terapeutas, que elas cometem alguns erros básicos que elas poderiam resolver e refinar muito rapidamente. Primeiro, um dos primeiros erros ali. Você, por exemplo, na prática, o que você está fazendo na prática, você está errando, né? O que a gente pode falar ali que. E não é algo negativo, gente. Vamos lembrar aqui que errar não é algo negativo, né? É um aprendizado. Logo vai ser um aprendizado para você. E você vai conseguir reestruturar isso muito melhor, tá?
Então fique tranquila, porque se você tá cometendo isso que eu tô falando pra você, você consegue reajustar. São tudo coisas que são reajustáveis, tá? E a primeira coisa, por exemplo, você demora muito para responder o seu paciente, né? Então você fica ali horas, eu tenho 10 sessões para fazer, tenho 15 atendimentos essa semana, como que eu vou responder esse paciente? Não tô conseguindo responder ele. Às vezes eu demoro 2, 3, 4, 5, 7 horas para responder esse paciente, às vezes vai responder no dia seguinte. Essa é uma das coisas. Você às vezes não confirma a sessão, às vezes tem cliente que aparece. Esses dias mesmo uma cliente falou pra mim, ela falou, nossa, Tainá, eu fui, eu fui marcar um cliente esses dias e ele apareceu na minha porta e eu tinha esquecido que eu tinha marcado sessão com ele. Então, poxa, vacilou aí, né? Vacilou porque a pessoa precisa saber, né? Ela precisa saber que você tá esperando por ela, que você tá confirmando a sessão com ela, né? Então, essa é a segunda coisa aí que tá prejudicando. E acompanha o seu paciente, acompanha, faz um pós-venda, então faz antes para falar com ele. Isso tudo é lá no comecinho. Isso tudo que está acontecendo é lá no comecinho que você vai mostrar para o seu paciente como que você vai mostrar de fato que ele é a experiência do seu dia, entende? Então, primeiro é você, antes da sessão, você já falar para ele, olá, tudo bem, como que você tá? Seja bem-vindo, né? Então você vai ter que estruturar isso. A segunda coisa, e aí, tudo bem? Vamos marcar nossa sessão? Como é que vai ser? Vamos marcar, ó, nossa sessão vai ser tal dia. Posso confirmar seu dia? Ó, hoje a gente tem um agendamento. Posso confirmar seu agendamento? E pós-sessão. Olá, tudo bem? Como que foi a sessão para você? Como que você se sentiu após a sessão? Não deixa o paciente, não vai e deixa esse paciente embora. Porque senão ele não volta, você vai ficar esperando ele voltar de novo, vai esperar para que você consiga mandar uma mensagem para ele para você esperar? Não. Até porque se você fizer isso, primeiro que você não vai saber se ele gostou da sua sessão. E segundo, você não vai saber como que foi esse acompanhamento dele. Como que foi pós-sessão, o que que ele fez lá na casa dele, como que ele se transformou. Como que você vai saber disso se você não perguntar? Você precisa perguntar para você saber, né? Então isso é importante. Porque cada paciente ele tem um jeito. E cada paciente, parece que você está fazendo a sessão, está recebendo um atendimento diferente. Não é um atendimento padronizado, não é um atendimento que você já cria um protocolo, cada um deles é um protocolo que ele sabe que você está criando especificamente para ele, né? Como que você vai fidelizar esse paciente? Se você não fala, não responde ele rápido, como que você vai fidelizar esse paciente se você nem pergunta se está tudo bem pós-sessão? Como é que foi sua sessão depois? Como que você vai fidelizar esse paciente se você nem agenda, nem confirma o horário marcado com esse paciente? Como que você vai fidelizar esse paciente se quando você vai fazer a sessão, cada paciente é um dia diferente? Hoje eu vou começar pela cabeça, amanhã eu vou começar pelo pé, hoje eu vou reequilibrar o chakra X, o chakra Y, hoje eu vou fazer não sei o quê. Não dá, gente. Tem que ter uma. É óbvio que a gente, como terapeuta, a gente tem que ter um protocolo exclusivo para cada paciente, precisa, mas a gente pode fazer com padronização. Cada paciente ele vai receber de uma forma sim, mas ele precisa ser padronizado para que seus atendimentos eles tenham mais volume, certo? Faz sentido para vocês, meninas? Vocês fazem isso? Vocês estão fazendo isso? Vocês darem meia conta. Ele tem que receber um atendimento exclusivo, né? E o que é consequência disso? O seu paciente, ele sente que não tem profissionalismo. Você não agendar com ele faz com que ele não se sinta exclusivo, faz com que ele não se sinta tocado de alguma forma, ou que você tenha tido uma empatia. Teve uma moça esses tempos atrás que ela me pediu pra fazer um feedback no Instagram dela e no WhatsApp dela. E já logo de cara, a partir do momento que eu entrei no Facebook dela, ela tava falando assim: eu adorei essa moça, mas ela é muito fria no atendimento. Ela só fez a sua sessão. Na hora que desligou o atendimento online, ela foi embora e nem me perguntou o que tinha acontecido comigo. Eu senti isso e eu não quis voltar. Olha que pesada essa mensagem. Pra você receber logo de cara a partir do momento que a pessoa entra no seu Instagram, no seu Facebook. Você não quer uma coisa simples. Você poderia estar só sentado, ter tido presença, conexão, e você já conseguiria resolver esse problema rapidamente, né? Isso que acontece na prática, esse que é o problema. E o que vai acontecer? Se você também não responder com antecedência, ele vai procurar outra pessoa.
Ele vai procurar outra pessoa e vai falar, não, não quero mais. Eu já consegui resolver meu problema, então eu vou procurar outra pessoa aqui. Você não. Se pra marcar um horário é assim, imagina se eu tiver com uma dor, né? Porque lembra, gente, a pessoa tá com dor, a pessoa tá sofrendo, a pessoa precisa dessa conexão rápida. Então, se você não tiver essa comunicação rápida com ela, mesmo que seja um bot lá, onde você vai mandar uma mensagem pra pessoa, né? Tudo isso é importante, né? Parece que você nem conduziu o atendimento com a pessoa pra saber o que aconteceu depois com ela. Ela nem sabe o que aconteceu. Você nem sabe o que aconteceu com a sessão. Às vezes você chega atrasado, não consegue fazer a sessão, fala, ai, não deu tempo, não consegui chegar, olha, eu vou atrasar 50 minutos, 30 minutos. Avisa, antecede, né? Importante. Para você ser uma terapeuta de sucesso, você tem que entender que cada pessoa, ela é uma única exclusividade e experiência, né? Por mais que você esteja fazendo um atendimento online, que é o que a gente vai falar aqui, né? O que a gente está se desenvolvendo, e até os massoterapeutas estão na live hoje, ou até os profissionais que têm lugares físicos, mas tudo é uma experiência, né? Imagina se você estivesse num ambiente onde você chegasse e não tem nenhum padrão, não tem nada, não tem nenhuma informação. A pessoa não chama nem você pelo nome porque ela nem sabe, você é só um agendamento no dia dela, né? É isso que a pessoa às vezes sente. Ou às vezes é isso que o profissional, perdão, o paciente sente. A sua agenda ela tem que ser conduzida conforme você gerar uma confiança para esse paciente, né? Esse paciente confiar em você. E faz com que, além disso, ele consiga indicar os seus atendimentos. Indicar você. Que eu posso falar isso por experiência própria, gente. Se tiver alguma aluna minha, alguma cliente minha aqui, eles podem falar por experiência e com muita precisão. Faz 7 anos que eu atendo, faz 7 anos que seus pacientes voltam, faz 7 anos que eles não me deixam. Eu fui para outra cidade, eu saí de onde eu estava, que era pertinho de todo mundo, fui para o lado onde Judas perdeu a bota, e mesmo assim essas pessoas estavam comigo. Uma vez eu fiz um. Quando eu tinha uma clínica, eu tinha recepção, eu tinha muita coisa ali, eu não estava conseguindo lidar. O meu agendamento estava ficando muito alto. Então, eu contratei uma mocinha que eu dava curso para ela, e eu ensinei exatamente a mesma técnica que eu fiz. Exatamente, tudo certinho. Protocolo, atendimento do começo ao fim, como fidelizar, tudo, tudo, tudo. Quando foi para fazer o atendimento, os meus pacientes falaram: cara, ela não é você. Ela não é a pessoa. É você que. O atendimento não é só porque você tá me curando, você tá me ajudando. É porque é você. Então, você conseguiu fidelizar essa pessoa sendo quem você realmente é, com a sua própria essência. E ele não vai procurar outra pessoa pela sua essência, entende? Que é muito importante. Isso é muito importante. Agora, o que que você pode fazer, por exemplo? Você pode automatizar com recepcionista online, que a gente tem hoje em dia. Então, esse é o segundo segredo. Para você ser terapeuta de sucesso, primeiro que você tem que otimizar o seu tempo. E também você tem que ter toda essa estrutura de clareza, de experiência para trazer para a pessoa, né? E você tem que responder rápido. Do que você pode fazer? Uma recepcionista online, que você pode começar a colocar na própria minha agenda que eu tenho aqui, o aplicativo. A gente faz isso, automatiza ali os atendimentos. Ah, mas ainda não quero que fique muito automatizado. Tudo bem. Quando eles observarem que tá muito automatizado, você vai lá na mensagem, mas pelo menos essa pessoa viu que você tá ali. Já teve alguém que se comunicou com ela, falou: "Oi, tudo bem, o que você precisa?" Já tá tendo um início de conversa, já sabe o que a pessoa precisa. E aí você, como uma forma mais humanizada, você vai perguntando pra pessoa o que ela precisa, mas você já sabe tudo isso. Entende? Você não precisa iniciar primeiro uma conversa. E se você não conversar com a pessoa no pós-atendimento, dificilmente você vai ter um feedback pra saber se o seu atendimento é bom ou se realmente deu tudo certo, se você curou o que ela precisava. Agora, a terceira segredo. Vocês pegaram o segundo segredo, tranquilo, pegaram o primeiro segredo, fortalecendo sua mentalidade. Segundo segredo, como fidelizar seus pacientes, conseguiram pegar, então vamos para o terceiro. O terceiro é como você fazer um faturamento maior nos seus atendimentos. Bom, qual que pode ser o que você deve estar cometendo que você precisa analisar, tá, terapeuta? Porque quando a gente pensa, por exemplo,
quando a gente pensa em faturamento, né, a gente tem que entender que um faturamento, ele não é só o dinheiro, né? Ele precisa até entender o contexto que funciona para você fazer um faturamento, né? Como que funciona para você chegar naquele lugar, né? Você com a sua mentalidade de escassez. Então, primeiro, trabalha a sua mentalidade de escassez. Segundo, você trabalha a sua fidelização de clientes. E por último, você vai estruturar o seu faturamento. Porque é desses dois pilares que vai ser a conexão ali do seu faturamento, certo? Faz sentido para você? Você às vezes toma, por exemplo, decisões financeiras baseada em nada. Por exemplo, você vai fazer um atendimento e você fala, olha, é tal valor. Mas aí por dentro você tá ali, ó, tremendo de medo, nervosa, ansiosa, preocupada. Às vezes chega uma pessoa da sua família, em vez de você falar, vou cobrar tal. Não, você cobra bem mais baixo. Você vai fazer um atendimento, você fica nervosa, não consegue passar para pessoas como que vai ser seu faturamento, não consegue trazer clareza e posicionamento de como que o faturamento vai ser ampliado. Consequentemente, a pessoa não vai saber o valor, o que está agregando o valor realmente, por que que você está cobrando esse valor de fato. Você podia cobrar R$ 6.000. Por que que você está cobrando esse valor? Você tem que gerar essa informação para a pessoa, né? Isso é muito importante, porque você está cobrando muito pouco porque você oferece, entende? Colocando um preço mínimo ali. Você não tem um método para você conseguir desenvolver para essa pessoa, vai fazendo uma sessão avulsa. Lembra, gente, quando vocês fazem sessões avulsas, vocês não têm previsibilidade mensal. Então, não foque em atendimentos avulsos, foque em pacotes de 5 a 10 sessões, onde a pessoa precisa entender o porquê que ela precisa desses 5 a 10 pacotes, para que você consiga estruturar a sua vida financeira através dali, tá? Então, esse é um dos pilares mais fundamentais. Para você conseguir fazer um faturamento maior, primeiro, para de cobrar gratuito, para de cobrar um valor mínimo. Começa a cobrar realmente o valor que realmente é aquele atendimento. Não é porque você está começando, não é porque você não está conseguindo desenvolver isso, aquilo. Cobre o valor que realmente é. Entende? Para de fazer atendimentos avulsos. Começa a mostrar os pacotes. Olha, pacote X, pacote Y. Não deixa a pessoa ir embora sem. Opa, sem ela entender, até fiquei nervosa. Começa a mostrar pra ela o que que ela precisa entender. Ela precisa entender o porquê que você tá colocando esse valor e o porquê você tá cobrando isso. Então, o aumento desse faturamento, ele vem conforme você entende que ela também precisa estruturar esse financeiro. Ela precisa entender esse financeiro. Ela precisa entender o porquê que você está cobrando isso, entende? Quando você vai numa manicure, a pessoa fala, olha, esses 50, esse é 100. Será que esses 50 é realmente boa? Porque ele tá cobrando um valor que realmente é no mercado. Acho que eu nem vou passar nela. Olha o cliente que você tá perdendo ali. Às vezes, por você cobrar muito barato, as pessoas desconfiam. Elas falam, ué, por quê? Você vai atrair pessoas que só pedem desconto pra você. Você só vai atrair falta de previsibilidade, porque você fazer um atendimento avulso o tempo todo é você não saber como que vai se fazer seu fechamento de caixa, o fluxo. É você não conseguir fazer com que esse paciente venha para você. Quando você faz um atendimento avulso, você não consegue dar continuidade ao seu tratamento. Consequentemente, o seu financeiro e o seu aumento de faturamento vai diminuir. Lembra também que o dinheiro é energia, como a gente falou desde o começo do atendimento, desde o começo da nossa live. Então, se você começar a cobrar super baixo, o tempo todo tá lá, ai, agenda aberta, ai, mas é desconto de 50% nas sessões, indicação ganha 60%. Não, gente, cobre o valor que é e não gagueja, não pestaneja. É isso, ponto. Ah, mas e se a pessoa não voltar? Vai ter pessoas que vão voltar por você. Vai ter pessoas que vão entender o real valor. E eu falo isso por experiência própria. Tem muitos pacientes aqui que eles fecham um pacote de R$ 1.000, R$ 2.000 todo mês. E eles entendem isso, eu falo pra eles agora, eu falo, por que que você faz essa sessão? Me ajuda mentalmente, me ajuda nisso, naquilo. Você pararia de fazer isso que você tá fazendo agora? Você pararia de pagar esse valor de R$ 1.000? Não. Eu perguntei isso pro meu cliente ontem. Você pararia de pagar esse valor? Não tem nada. Porque eu preciso disso. Então a pessoa entende e você vai funilar isso. Quanto mais você cobrar, quanto mais você mostrar para a pessoa o valor que você está cobrando, melhor vai ser para a pessoa entender que a profissional que está aí é uma profissional de respeito, uma profissional que realmente merece o valor que ela está sendo cobrado. E os pacientes entendem isso. Eles sabem disso.
Você tem que ter esse planejamento financeiro, você tem que ter estratégia financeira. E não tem como você ter uma agenda desorganizada para isso. Você tem que realmente, de fato, saber o que que é lucro, o que que sai, o que que entra, como que funciona. Tudo isso é importante. A consequência de tudo isso é que você vai trabalhar com muitas horas, vai ficar lá no final do mês cansada, porque você não vai conseguir fazer o faturamento que você precisava, porque você mesma não conseguiu mostrar isso. É como se você pensasse que o tempo todo você não é suficiente para conseguir gerar esse valor, para conseguir ganhar 2, 3, 4, 5, 10, 20 mil. Olha meu faturamento mensal, gente. Lá quando eu comecei, eu não sabia que eu ia ganhar esse valor. Eu ficava pensando, não, mas eu era extremamente sabotadora de mim mesma. O tempo todo eu ficava pensando, não, mas eu não vou conseguir ganhar assim, 3, nem 3 mil eu acho que eu consigo ganhar com isso. Não vou. E eu comecei a mudar minha mentalidade. E hoje em dia a gente vê no mercado que tem terapeutas ganhando muito mais do que isso. Por quê? Porque ela abriu, ela quebrou essa barreira de que você precisa, por ser uma pessoa da área da saúde, porque você que trabalha com ajudando pessoas, precisa fazer um faturamento minúsculo, menor do que você é. Você não cabe nisso, tá se colocando numa caixinha minúscula de quem você realmente não é. Você precisa disso, porque isso é importante para você fazer um faturamento de qualidade. Você ter uma melhor qualidade com a sua família e com você mesmo. Para você fazer todas essas obrigações. A gente sabe que viver no Brasil hoje em dia é muito caro. Então, você cobrar isso não é uma coisa boba. Você fazer isso, você está cobrando pelo seu tempo de qualidade. Não é pela técnica, como eu disse, não é pela técnica, não é pelo que você está desenvolvendo. É pelo seu tempo de qualidade, por tudo que você já exerceu e hoje você traz isso como um tratamento para a pessoa. É isso que você está cobrando. Então, quando você cobrar um valor pestanejando, lembrando, nossa, mas a minha massagem está muito cara para a região. Por quê? Porque você está cobrando o seu tempo, a sua qualidade, a sua excelência. Você não está cobrando o valor de uma massagem, de uma terapia online. Você não está cobrando uma terapia online. Você não está cobrando uma terapia ali, você está cobrando a excelência do seu atendimento. E isso custa caro, sim. E isso é muito importante. Você precisa colocar valor no seu trabalho. Você precisa entender que é uma transformação que você está gerando na vida dessa pessoa, entende? Se você trabalha só com sessão avulsa, você não tem meta nem, nem planejamento, se você está atrasando os seus horários, você chega pensando o tempo todo, ah, mas o dinheiro não está sendo suficiente. Por que não está sendo suficiente? Porque você não está conseguindo cobrar o que você precisava. É sempre assim. Faz com que seu paciente também não consiga ver valor nisso. E ele dê menos valor, porque se você mesmo não está dando valor, ele vai dar muito menos. Porque ele quer pagar barato. E é esse paciente que você vai atrair. Um paciente que só vai querer cobrar barato. Um paciente que só vai vir depois de desconto. Ah, mas eu vou fazer desconto pra ele, que senão as pessoas não vão vir. Não, não é assim que tem que fazer, gente. Eu tinha uma terapeuta que eu compartilhava sala, que ela falava assim pra mim, Tainá, por que você tá cobrando esse valor? Sabendo que eu, por exemplo, trabalho mesmo que você, faço um faturamento X. Eu falei, ah, porque eu tô começando. Ela falou, eu também tô começando. Eu também tô tentando agora. Mas eu não vou deixar de minimizar o meu valor de todas as práticas que eu fiz e hoje eu desenvolvo o que eu sei. E hoje eu coloquei tudo isso em prática por causa disso. E eu lembro nitidamente disso que ela falou pra mim. Ela falou: olha, eu faço meu faturamento X, o meu dinheiro é X. Você merece ganhar mais que isso. Perdão, gente, chega à noite. Ah, tá vindo mais forte. A tosse. Assim você vai perder a chance de você fidelizar o seu cliente de fato. Que uma terapeuta de sucesso você tem que pensar assim. Que o faturamento ele é muito mais importante, né? Faz sentido? Porque o que vai acontecer? Você vai valorizar a sua carreira, você vai organizar e estruturar melhor as suas metas, sabendo qual é o seu faturamento mensal, né? Faz sentido? E assim você aprende a cobrar de uma forma muito mais coerente com o valor do seu trabalho. Para de cobrar o que não é justo e começa mais previsibilidade no seu mês. O atual momento agora, ele é ruim, porque se vocês continuarem inseguras nesse momento que a gente está agora, você não vai conseguir se posicionar, vai viver o tempo todo em escassez. E mesmo que você seja uma excelente terapeuta, você não vai conseguir desenvolver 100% do seu produto.
Entende, terapeuta, o quanto isso é forte, o quanto isso está enraizado na sua cabeça, que você precisa cobrar. Entende? Você entende que esses três pilares que eu falei aqui pra você agora são os pilares pra você realmente, de fato, se transformar na terapeuta de sucesso mais incrível que você já viu? Se você não tiver uma mentalidade forte pra qualquer pessoa ter que persuadir você, falando, não, mas esse valor tá barato, perdão, esse valor tá caro. Esse valor não é um valor que. Ah, eu vi por aí, tava R$ 50 uma sessão de Teta Healing. Tudo bem. Aqui eu cobro esse valor. E é assim que as coisas funcionam. Você não tá sendo grossa, você tá se impondo. Então, esse é o primeiro pilar. Segundo pilar, é assim que você fideliza os pacientes. Não dá pra você ficar demorando pra você responder, não dá pra você chegar atrasada, não dá pra você simplesmente não falar como foi o feedback da pessoa antes, não dá pra você saber como fazer uma venda com ela se você entender sobre ela. E o terceiro pilar que a gente acabou de falar, como que você vai fazer um faturamento maior se você não tem previsibilidade, se você não tem meta, se você não tem planejamento, ou você até tem, mas não consegue alcançar, se você fica cobrando barato, se você fica pedindo desconto, ou você, ou a pessoa nem pede desconto, você já tá oferecendo. Fala, ah, mas eu tô bom, eu dou pra você, dou desconto pra você. Ah, mas eu nem falei nada. Não, mas eu dou, pode, não tem problema. Não dá. Ah, eu vou dar uma sessão de voucher, vou uma sessão avulsa pra você. Pra mim não me meta. Não, não é voucher, sessão avulsa. É isso, ponto. Entenderam? Vocês entenderam que o faturamento, a conexão de alto faturamento, o high ticket que a gente fala, só vai acontecer a partir que a sua mentalidade mudar e você entender e estruturar como um funil que, se você não estruturar de fato o seu trabalho, a sua profissão de verdade, você precisa, a gente já está num caminho onde a gente não tem um órgão regulamentador que diz para nós o nosso caminho. A gente precisa seguir. A gente precisa entender que aquilo é uma estrutura. E de fato, isso aqui que a gente está fazendo não é uma brincadeira, é um trabalho. Isso é sério. Você está curando e ajudando pessoas. E é por isso que você está cobrando esse valor. Vocês entendem que é isso que é você mostrar o seu real conhecimento. E o paciente ele vai entender a partir do momento que você mostrar tudo isso. Você não vai perder aquele paciente. Se você perder, perca, perdão. Perde mesmo esse paciente porque não era paciente para você. Se ele não consegue reconhecer o real valor, e se você também não está conseguindo reconhecer seu real valor, como que você estrutura isso, né? Faz sentido para vocês? Me contem, gente, se esses três pilares fazem sentido para vocês. Se esses três pilares fazem com que vocês realmente, de fato, se tornem esse terapeuta de sucesso que vocês imaginam. Atraindo, fidelizando, aumentando o seu caixa, aumentando o seu fluxo. É o que a gente mais quer hoje. Aumentar nosso caixa e fazer um faturamento. Como que a gente faz isso? Com esses três pilares que eu ensinei vocês. Sem esses três pilares, dificilmente você vai conseguir entrar no mercado. Porque o mercado, ele é brutal, gente. E se você quiser apenas ser uma terapeuta, e essa diferença de uma terapeuta para uma empresária terapeuta de sucesso, essa que é a diferença nesses três pilares que eu falei para você. Se você não tiver esses três pilares, você apenas vai ser mais uma terapeuta na multidão. Sinto te informar. Dói dizer isso, mas eu sinto te informar. Agora, se você entende esses três pilares, entende que para você fazer um faturamento, você precisa viver de terapia. Isso é seu ganha-pão. Isso é sua estrutura. Isso é a sua vida. É dali que você vai construir metas, desejos e sonhos. Então você não pode ficar dando desconto para a pessoa o tempo todo. Você não pode perder esse paciente. Você não pode o tempo todo ficar dando sessão avulsa. Tenha previsibilidade, tenha posicionamento, tenha clareza. Mostre para a pessoa que de fato o que você está fazendo ali é sério. Tem profissionalismo, tem entendimento, tem conexão, tem um estudo, uma base por trás. Faz sentido para vocês? O que vocês acharam desses três pilares maravilhosos para você se transformar uma terapeuta de sucesso? Faz sentido para vocês? Então, eu quero apresentar para vocês como que funciona e como que a gente vai analisar quando a gente fala esses três pilares, tá? Agora eu quero falar para vocês sobre o nosso método terapeuta com propósito. Esse método, ele não desenvolve, ele não é um marketing. Ele não é como você só fazer isso, só fazer aquilo. Ele desenvolve o terapeuta de verdade, ao todo, entendendo o que é mentalidade, propósito, experiência
prosperidade, entendendo como você fazer uma atração de pacientes, atrair o seu faturamento com qualidade, através de um plano prático e estruturado. Faz sentido para vocês? No início, foi muito difícil para mim conseguir estruturar isso. Mas hoje eu posso fazer e falar para vocês com clareza, atendendo mais de 2.000 pessoas, 2.000 terapeutas, que todos os finais de semana eu estruturo, mensalmente. Então eu vou explicar para vocês como que funciona nosso método terapeuta com propósito. Nesse método, você tem uma estrutura muito mais alinhada e mais adequada. E vou trazer eles para você, tá? Nesse método que eu transformei para vocês, desde o comecinho, esse método tem estrutura, ele tem posicionamento, ele tem clareza, ele tem entendimento. Eu não quero só transformar você terapeuta e deixar você apenas ser uma terapeuta, como todos os cursos que a gente vê por aí faz. Eu quero que você entenda que para você ser terapeuta, você precisa entender sobre mentalidade, posicionamento, estratégia, valores. É isso que vai fazer com que você se estruture e você tenha uma longevidade sobre ser terapeuta de verdade. Eu vejo muitos cursos por aí oferecendo marketing, conteúdo, faturamento, isso é o que a gente mais vê por aí. Mas eu não quero isso. Eu quero que, de fato, pela sua essência, você continue sendo do jeito que você é. Continue sendo uma terapeuta de propósito. Faz sentido para vocês? Então vamos lá. O que a gente vai ter nesse método? O primeiro método a gente vai falar. Módulo 1, a gente vai falar sobre mentalidade e propósito. Deixa eu abrir mais de pertinho aqui, gente. Pronto. A gente vai falar sobre mentalidade e posicionamento. A segunda coisa que a gente vai falar é experiência terapêutica e posicionamento. Como atrair e fidelizar um paciente de forma natural, sem você precisar ser uma personalidade que você não é, sem ser alguém que você não é. Faz sentido para vocês? Terceiro módulo, carreira e prosperidade. Como você viver da terapia de fato, não apenas você ser uma terapeuta, mas como você viver disso todos os dias. Esse novo método é melhor porque ele não ensina apenas as técnicas ou o marketing. Ele desenvolve a terapeuta como um todo, como a gente disse aqui. Ele fala sobre mentalidade, sobre o propósito, sobre a experiência do paciente, sobre posicionamento, prosperidade, implementação. E tudo isso através de um plano prático e estruturado. E lembra, terapeuta, que assim como você, eu também passei por todas essas dificuldades. Lembrem-se disso. Porque isso que transformou minha carreira de fato. Faz sentido para você? Assim como você também, eu já passei por todas as dificuldades. Sem auxílio foi difícil, mas deu tudo certo no final. E até aqui eu compartilhei com você parte do que eu transformei e a minha carreira daqui adiante. Para você gerar uma mudança completa na sua vida. E se você quer estruturar uma carreira sólida, de fato, para você atrair pacientes muito mais qualificados, com autenticidade, com experiência, com conexão e viver de terapia, eu quero caminhar com você ao seu lado através desse método. E que, como eu falei, no módulo 1 a gente vai aprender sobre mentalidade e propósito, a base de ser uma terapeuta de sucesso. O segundo módulo é a experiência terapêutica e o posicionamento, como você atrair e fidelizar os pacientes de forma natural. Terceiro módulo, como você ter uma carreira e prosperidade, como você viver de terapia de fato. Quarto módulo, posicionamento digital e marketing humanizado. Como você crescer nas redes sociais sem você perder sua essência, porque não adianta nada a gente só crescer no mundo digital sem ser humanizada, sem ser a terapeuta que a gente vai sair da nossa estrutura. Faz sentido para vocês? Faz sentido tudo isso que eu tô dizendo para vocês? E logo no quinto módulo a gente vai falar depois sobre implementação, capacitação em massa, armas de persuasão mentais, captação de clientes. E o que a gente vai estruturar aqui? Aulas online e gravadas.
Você pode estudar no seu ritmo, terapeuta. Você não precisa estruturar aí, ó, fazendo tudo correndo como todo mundo faz. E é no seu ritmo, porque você analisando esse conteúdo sempre que você quiser. Quantas vezes você quiser durante um ano. E se falta para você tempo, é dificuldade para você conciliar os seus estudos com a rotina que era a sua desculpa, de fato, olha essa aula estrutural. Agora você pode deixar de lado e você começar realmente, de fato, estruturar e construir um futuro para você, terapeuta. Que você enxergue realmente, de fato, o que você sonhou de verdade. Mas lembra, essas aulas elas são gravadas, elas vão ser feitas todas as semanas para que a gente consiga entender e estar do seu lado 100% para você saber o que você precisa. Então você vai ter tanto as aulas online quanto aulas gravadas. As aulas gravadas elas vão servir para que você tenha uma estrutura e as aulas online vão servir para que você tire todas as suas dúvidas, todas as semanas com exercícios. Que você consiga estudar no seu ritmo, no seu momento, por um acesso de um ano, quantas vezes você desejar. E é sempre ideal para quem está realmente tentando entender a sua rotina, tentando entender tudo que precisa. Esse acesso ele vai ser imediato após a sua confirmação, mediante o pagamento das aulas gravadas, tá? E, detalhe, gente, o módulo 1 e o módulo 2 eles serão entregues logo após você já adquirir o seu curso. Toda quinta-feira a gente vai disponibilizar a aula completa do terceiro, quarto e quinto módulo, uma vez por mês. Um a cada semana a gente vai disponibilizar para vocês, para que vocês consigam entender com muito mais clareza, não simplesmente entregando uma estrutura avulsa. Eu quero entender e estruturar com você esse diferencial. E a gente vai ter lives semanais toda segunda-feira, às 8 horas, aqui no YouTube, onde me comprometo com vocês para tirar todas as dúvidas de todos os exercícios do que você precisar. Que é mais que isso? Durante 3 meses você vai ter todas essas aulas. Vai começar a transformar o que antes parecia ser algo que estava abstrato no momento. Faz sentido? Início de mudança, procrastinação, medo, não sabe executar alguma coisa, tá com muitas dúvidas. Isso é a sua estrutura. E o que você vai ganhar além disso que eu vou te passar no curso? Vamos entender aqui. Vamos lá. Além disso, você ainda quer além das lives? Então tá. A gente vai te dar bônus. Para quem agir rápido, eu preparei um presente que ele vai acelerar todos os seus resultados. O primeiro bônus é você fazer um exercício no final de cada aula, com planos de preparação. A partir do acesso imediato do 1 e do segundo módulo, e após também o terceiro, conforme a sua compra na Hotmart, você vai receber um link por e-mail, onde você já vai receber a estrutura desses 2 módulos. Depois a gente vai fazer a liberação mensal dos 4 módulos e 5, o quarto e o quinto módulo durante todo esse mês, com lives semanais e aplicações de práticas todos os primeiros dias. E vai ter vários bônus. Exercício de plano de crescimento, conteúdo, plano anual, checklist de primeira sessão, fidelização, mensagens. Além do nosso grupo VIP, né? Você vai ter um grupo VIP exclusivo para você trocar suas experiências e ter o nosso suporte exclusivo. Fora o terceiro bônus, live semanal para você tirar bônus e o quarto bônus. As 3 primeiras inscritas vão ganhar uma sessão em grupo exclusiva comigo, para fazer um acompanhamento. Perdão. Acompanhamento próximo para você conseguir destravar de fato e acelerar muito mais essa implementação. Com mapa sensorial, mas atenção, ele só é válido apenas para os terapeutas que fecharem durante a live. Então, esse mapa sensorial terapêutico que a gente vai oferecer para vocês, ele é apenas durante a live. Segundo bônus, a sessão exclusiva para as 3 primeiras inscritas. Terceiro bônus, jornada emocional terapeutas. Todos ganham quando você adquire esse método.
Quarto bônus, grupo VIP do WhatsApp, onde todas as terapeutas que estão aqui nessa live hoje e que vai conseguir, que eu tenho certeza, ser uma terapeuta de sucesso, vai mostrar lá, vocês vêm comigo? Vem comigo nisso aqui. Imagina, terapeutas, vocês lá nesse grupo mostrando seu faturamento igual ao meu, de mais de 8, 10 a 15 mil em faturamento. Imagina você nesse lugar, terapeuta. Imagina tudo que você quer conquistar a partir desse momento. Imagina seu carro novo, uma viagem, uma estrutura financeira, uma casa que você queria, um lugar para você viver em paz, uma estrutura financeira, uma vida tranquila, tudo com leveza, sem medo mais, sem restrição, sem alguém te apontando no o que você precisa não fazer, sem bater um ponto toda semana, sem você acordar 5, 6, 7 horas da manhã, sem previsibilidade financeira. Isso pode ser sua realidade. Imagina você mostrando tudo isso no grupo e dizendo, Tainá, eu consegui. Tudo isso que você me falou, eu sou a prova de que eu fui a primeira mulher na minha família a conseguir sair da escassez. Olha que forte você dizer isso. E vamos pensar comigo? Pensa aqui comigo. Se você decide aprender tudo isso separadamente, vamos pensar comigo, vamos fazer uma cronologia agora do curso. Comprando um curso com mentalidade, outro de marketing que vocês pudessem fazer por aí, entre outros vários cursos que eles vão englobar isso que a gente está falando agora, pensa ali comigo. Vamos pensar juntas. E ainda teria que juntar todas essas pecinhas e facilmente você investiria muito mais do que 10, 15 mil. Para quem já fez marketing, eu falo para vocês por experiência, gente, eu gastei já mais de 3, 4 mil em marketing. Para entender sobre Canva, posicionamento e todas as coisas. Eu gastei muito mais do que isso. Só nos meus atendimentos eu gastei tudo isso. Então você facilmente investiria muito mais que 11 mil. E ainda você teria que juntar todas essas pecinhas sozinha, sem saber qual que seria a sua estrutura, porque não te dão esse suporte. E eu sei porque eu já fiz isso. Tentando descobrir como você transformar esse conhecimento. E uma carreira que seria sustentável, mas como você estrutura isso? Se te dão todo esse suporte, te dão toda uma aula, mas eles não sabem como trazer isso para o seu dia a dia. E aqui você vai descobrir, porque você vai ter as aulas e o grupo VIP. Aqui você recebe tudo isso de uma forma única, organizando uma sequência lógica, pensando especificamente para você, terapeuta. Eu não estou pensando para pessoa de marketing, não estou pensando para uma outra pessoa. Não, eu estou falando exclusivamente com você. E eu sei a sua dor porque eu já fui você. Agora faz uma conta simples aqui. Muitos terapeutas de sucesso, eles têm como meta eles construir uma agenda, certo? Uma agenda que gere algo em torno de uns 6, 7 mil por mês. Esse mais ou menos normalmente é um faturamento que a gente tenta pensar em chegar lá nos nossos primeiros meses, certo? Faz sentido, né? E se esse for o seu objetivo, basta você pensar que num único mês, nesse patamar que você já estiver, que não demora, para que esse investimento da sua formação, ele já tenha sido recuperado 100%. Então pensa só, se você conseguir cobrir um valor muito maior que isso é um faturamento minúsculo. E o melhor, eu não vou te cobrar nem metade desse valor. Mas o conhecimento ele continuará com você pelo resto da sua vida, assim como o meu continuou e assim como eu sei que todos os seus certificados eles perpetuam com você. E sempre vai ter um resultado positivo quanto a isso, porque ele nunca vai encerrar. O método pode encerrar, mas você não. Todo esse conhecimento que você vai aprender nunca vai ser encerrado. Então hoje você não vai investir 5 mil, nem 2.999, nem R$ 1.000. Investimento para você entrar no método terapeuta com propósito, aqui, ó, para vocês. Vamos lembrar aqui, ó, R$ 11.000 a R$ 15.000 que vocês fariam se vocês conseguissem estruturar todo esse método que eu estou dando para vocês em 5 métodos. R$ 799, gente. Dá pra acreditar que a gente consiga fazer tudo isso pra vocês? Toda essa estrutura que eu tô passando pra vocês? É incrível, né? E esse investimento, pra você entrar no terapeuta com propósito, ele será apenas. Vamos entender comigo? 997 à vista.
ou em 12 vezes parceladas de 103. Pensa só você pagando no seu cartão e você vivendo disso por R$ 103 apenas. Pensa só. Fala sério, né? Você paga isso numa pizza que você come numa semana. No final de semana você come. Se você dá uma mitigadinha um pouco no seu financeiro no dia, você paga a estrutura da sua vida, a estrutura do seu financeiro, a estrutura para você transformar no terapeuta de propósito. E afinal, a gente está falando de um método que reúne um desenvolvimento pessoal, lembra? Que reúne prática terapêutica, que reúne posicionamento, que reúne marketing, construção de carreira. Fora que você tem a garantia de 7 dias incondicional. E você pode estar pensando, Tainá, eu ganho pouco porque eu sou de CLT. As contas, elas sempre estão apertadas. Não sei se eu posso investir 779 agora. Deixa eu ser muito honesta com você, e eu posso ser muito sincera com você. Se você aplicar o método e fechar um ou dois pacotes com esse preço justo que eu tô falando pra vocês, eu vou te ensinar a cobrar de fato esse curso. E você se paga sozinha. E isso vai gerar mais lucro pra você. Então pensa que é um investimento. Pensa que quando você fechar dois pacotes que você fecha nessa estrutura que eu tô falando pra vocês, com um preço justo que eu tô falando pra vocês, eu vou te ensinar você a cobrar. E esse curso ele se paga e você já entra no lucro. E para provar o quanto eu confio no que eu estou te entregando, eu vou te dar uma garantia de 60 dias. Significa que se você assistir todas as aulas, aplicar todos os métodos, nas datas previstas, estipuladas, participando de todas as lives, aplicar todo esse método que você precisa se dedicar. Para não ficar parado, para você conseguir se desenvolver, que também não adianta você só apenas assistir as aulas, você tem que aplicar, você tem que desenvolver, você tem que estar nas lives. E me provar que ainda assim você não teve resultado para 60 dias, eu devolvo 100% do seu dinheiro. E o risco não tá nas suas costas, não. Tá nas minhas. Porque se não der certo, eu que não vou conseguir. Isso tá nas minhas costas. Você pode ficar tranquila que, como eu sei que esse método é 100% certo, eu deixo aqui nas minhas costas. E eu, com certeza, sem dúvida, devolvo seu dinheiro 100%. Porque eu sei, eu confio no seu potencial, terapeuta. E o risco é mínimo pra você. Então tá nas suas mãos agora. Você não tem absolutamente nada nas minhas mãos. Você não tem absolutamente nada a perder, a não ser a chance de finalmente você viver do seu propósito. 7 dias de garantia incondicional. 60 dias estendido. E atenção, apenas para as meninas que assistirem todas as aulas, realizarem todos os cursos práticos, participarem de todas as lives, aplicar o método e provar que não teve resultado. O risco é totalmente assumido por mim. E eu assumo, viu? Chega de procrastinar na sua vida com propósito. Chega, mulher. Se você sente que você nasceu para transformar vidas, mas ainda não conseguiu transformar sua carreira, essa é a sua oportunidade. O limite de continuar sofrendo hoje é 100% seu. Então clica no botão abaixo. Entre pro nosso método terapeuta com propósito, que eu quero hoje já começar, já tô com gás aqui, para conseguir estruturar a sua carreira com muito mais solidez, fazendo você ser mais reconhecida e com muito mais essência. Lembra que essa aula, ela vai chegar ao fim, mas a oportunidade que está diante de você, ela pode ser um recomeço de um novo capítulo. Não seja essa única pessoa. Não seja a pessoa que vai ficar fora desse potencial que a gente está criando, dessa egrégora maravilhosa mulher que a gente está criando aqui. Porque o limite de continuar sofrendo, ele vai encerrar hoje a partir do momento que você entrar nesse link. Entra no método terapêutico de propósito e começa a continuar uma carreira próspera, reconhecida e com muito mais alinhamento. Se fizer sentido pra você, você me fala. Que eu quero saber agora. Se tudo isso que eu dei pra vocês, se um bônus que eu dei pra vocês, de vocês conseguirem ter umas 3 primeiras experiências, então entende a urgência disso? Porque se fosse eu, se estivesse ali, ó, uma pessoa, o dinheiro batendo na minha porta falando, tenho contas pra pagar, eu tenho isso, aquilo. Mas com 3 atendimentos que você faz, você já paga a estrutura disso. Você consegue entender isso? Agora é com você. Eu trouxe os 3 pilares, os 3 segredos pra vocês hoje. Eu trouxe todos esses bônus para vocês. Eu estou ensinando vocês a como estruturar uma carreira hoje em dia, que é difícil lá fora para você conseguir estruturar toda essa carreira. E eu não tive essa simplicidade. Eu queria ter tido.
Mas eu gastei e investi milhões de dinheiro para vocês terem a estrutura que vocês têm hoje. E o risco mínimo, zero. Porque vocês não vão ter risco. Então, é isso, gente. É isso que eu queria falar pra vocês. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa live. Eu espero que vocês tenham gostado muito, porque tudo que eu preparei aqui pra vocês foi com propósito.